Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o professor Adalberto Barreto, psiquiatra, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, Bruna Anastácia, que lida aí com crianças, adolescentes e jovens adolescentes, né? Jovens adultos. E Sara Carneiro, psicóloga e doutora em perda, luto, separação, desastres. E eu tinha deixado no bloco anterior a questão de o que hoje é realmente doença ou o que é mais somatização do que a gente está vivendo. O que é que a ansiedade pode trazer de sintomas que não tem nada a ver, que não são comprovados, inclusive, por exames. Sara, tem gente com pressão alta, tem gente passando mal, tem gente com taquicardia, tem gente com falta de ar, tem gente com todos os sintomas de Covid e aí quando vai fazer o exame não tem nada a ver com Covid. O que é isso? É estresse demais? É somatização? Estamos todos paranoicos? Estamos muito sobrecarregados. Estamos muito sobrecarregados. Isso traz manifestações que aí a gente não chama nem de sintoma, porque sintoma a gente teria que dizer que é de uma doença. Mas é uma manifestação que pode ser física, são muito comuns e é muito importante frisar para que as pessoas entendam que elas podem estar sentindo o que elas conhecem como sintomas sem que elas estejam doentes. Elas estão sobrecarregadas, estão tentando se adaptar a uma nova realidade de forma muito abrupta e isso traz muito estresse. Mesmo coisas boas que trazem mudanças abruptas geram estresse. Imagine uma pandemia de nível global. Então, aumento de pressão arterial, taquicardia, ventilação muito rápida, tontura, sintomas gastrointestinais, azia, má digestão, diarreia, prisão de ventre, enfim. Pode ser tudo isso junto? Tudo isso junto e misturado, ainda mais as suas predisposições individuais. Então, vamos imaginar que eu tenho uma predisposição a ter problemas de pele quando eu estou estressada. Isso vai se colocar também. Então, muito importante a gente saber discernir o que é um sintoma do sofrimento, da adaptação, do estresse, e não necessariamente que isso seja uma depressão, um transtorno de ansiedade, porque aí a gente passa para um outro campo, que é o campo da patologia. E quem já estava depressivo, né? O professor quer falar? Professor? Não, tá. Mas e quem já estava depressivo no meio de tudo isso? Bom, a lógica diz que as pessoas que já exibiam algum desses sintomas ou que já tinham um diagnóstico psiquiátrico antes, que eles se agravaram durante esse período de adaptação. Isso é o que a gente vê na prática clínica. Mas é importante frisar que as pessoas que não tinham esses diagnósticos precisa de realmente uma evidência robusta de que eles têm. Porque agora o que a gente vê são reações anormais. Reações normais é uma situação anormal. Estamos vivendo numa situação anormal. Pior que é todo mundo vivendo isso, né? Todo mundo. E muito do que a gente acha que é sintoma não é uma reação normal a esse cenário de estresse, de adaptação e de ansiedade também. Bruna, o professor Adalberto levantou essa questão no bloco anterior dos conflitos, né, dentro de casa, né? E durante, eu sei que você lida mais com crianças, mas também com jovens adultos, né? Você lida com a família inteira, né? Então, no início se viu pessoas dizendo, vou me separar, essa pandemia acabou com o meu casamento, essa pandemia me fez detestar a minha família, essa pandemia me fez querer morar sozinho porque eu não aguento ninguém. O que foi que houve, né, para que as pessoas pudessem ter reações como essas? Porque cada um passava muito tempo fora de casa, a criança passava o dia na escola, o pai e a mãe o dia no trabalho, só encontravam o avô e a avó no final de semana e de repente estava todo mundo junto, misturado, cada um com suas noias, com suas paranoias, com seus defeitos e também virtudes, mas parece que tudo se exacerbou, né? Isso, uma linha muito tênue. E aí foi um momento realmente muito importante para, né, eu concordo muito com a fala do Dr. Adalberto, de olhar para dentro, porque as famílias elas vinham em adoecimento nesse sentido de ser um produto de uma sociedade muito acelerada. Então, famílias muito ausentes, negligentes, cada um. Então, esse modo operante de estar muito acelerado e muito ausente, muito fora, crianças, né, o dia na escola e de repente todo mundo teve que se colocar nesse mesmo espaço. E agora? Né, eu aprender a te olhar, eu aprender a entender quais são as tuas necessidades. E aí isso tiveram diversas reações. Eu percebi, né, assim, trabalhar com criança e adolescente é trabalhar com família. Né? Eu não trabalho de modo isolado. Então, eu lido realmente diretamente com a família e eu fui vendo
de formas muito diferentes, o que é que foi acontecendo? Então, muitas famílias não suportaram, não tinham condições e padrões para conseguir viverem naquele lar juntos, né? Então, muitos conflitos entre os casais aumentaram, mas também tivemos outras famílias que pegaram essa oportunidade para se reorganizar, né? Para olhar um para o outro, para estar mais presente, para fazer uma refeição em família, que há muito tempo não se era feito, cada um tinha seus horários, né? Para a mãe ou para o pai ali sentar e brincar com aquela criança. Então, teve o lado ruim, de prejuízo, dependendo do funcionamento de como é que essa família já estava, né? Eu penso assim, quando aquela família já estava muito isolada, já vinha também no processo de adoecimento. Então, quando ela precisou estar junta, né, não tinha ali um suporte para conviver com aquilo. Outras não, outras conseguiram pegar essa oportunidade e se reorganizar, né? E até ter melhoras no sentido relacional, de um poder estar mais junto e aproveitar, né? Então, eu vi também muitas famílias, por incrível que pareça, se fortalecendo, né? Entrando nessa afetividade, crianças muito felizes por estar, assim, fazia tempo que eu não via o papai e a mamãe em casa, né? Que eu não brincava, que eu não fazia uma refeição junta. E aí isso foi muito importante também. Uhum. Professor Adalberto, está chegando o período do Natal. Essas famílias vão querer, a vacina está aí, então eu vou voltar a encontrar meu pai, minha mãe, que há 9 meses eu não vejo, que há 8 meses eu não vejo. Como é que vai ser esse primeiro Natal, né? Diante do negacionismo, diante do afastamento que aconteceu, diante dos vários conflitos que aconteceram. Como é que as pessoas devem se preparar para esse Natal, que vai reunir o mínimo possível, né? Os infectologistas dizem que o máximo de 10 pessoas, mas isso pode acabar extrapolando. Como é que você acha que essas pessoas devem se preparar para esse momento? Eu sempre pensei e dizia que existem os depressivos do Natal. Sempre tem, né? Essas pessoas que ficam mais tristes também no período do Natal. O Natal é o momento do encontro de duas crianças. A criança vitoriosa, que foi o Cristo, que nasceu, que morreu na cruz, mas ressuscitou. Da criança que eu fui, que cada um foi. Só que quando eles se encontram no final do ano, que é final de ciclo e balanço de vida, uma olha para a outra, né? Esse sobre-humano, o humano que olha para o divino, e olha que muitas vezes não tem muito o que celebrar. Porque foi perdas, foi isso, foi aquilo outro. Então é um momento de introspecção. Então são aquelas pessoas que fogem da festa, da luz. Eles não suportam, vão dormir mais cedo, porque não tem o que celebrar. Então, em vez da música de celebração, vira um requiem de tristeza. E tem gente que se suicida nesse Muitos período, também. Né? Eu acredito que nós estamos caminhando para um Natal mais introspectivo. Ele será mais espiritualizado, na medida em que as pessoas vão ter que se isolar. Claro que vai ter os outros extremos negacionistas que vão ao contrário, vão se esconder lá no mato para fazer as festas deles escondidas, longe da polícia, né? E que termina sendo uma outra forma de extravasamento. Eu acho que tudo está chamando, eu acho que uma das características do novo normal é, como diz os italianos, piano piano se va lontano, quer dizer, pouco a pouco se vai longe. É de sair desse frenesi de movimento, de tudo em movimento, ninguém para nada, até as noites não se dorme em paz, de uma certa forma. Há muito barulho, há muita coisa. Eu acho que nós estamos caminhando para um Natal que deve ser mais introspectivo para muitos, que já vinha sendo para alguns, né? Que é um momento de balanço da vida, e tem muita gente que perdeu muita coisa, muita gente, né? Então, como é que você pode estar numa alegria, numa celebração? Eu acho que, eu penso que, pela lógica, a tendência será mais calmo, mais introspectiva. Eu não diria tanto depressivo, porque a gente já entra no patológico, e não é tanto assim. Porque a circunstância e a questão da crise, a humanidade sempre esteve viva, porque a gente está sempre superando uma crise. Se você vai da Idade Média para cá, guerra, tema de guerra, eu acho que o que fez o homem, a humanidade, estar, vamos dizer assim, ainda presente hoje, é porque a gente sempre superou as crises. E muitos outros animais não superaram. No tempo que os dinossauros eram reis e que dominavam, bastou faltar sol.
Não teve sol, não teve fotossíntese, a comida deles, que era a verdura verde, morreu tudinho, não é? E o homem, eu acho que nós estamos nos reinventando, por isso que a inteligência, né? Estamos pensando, e agora eu acho que vai ser um pensar coletivo, porque é toda a humanidade. A saúde não é mais só a doença no meu corpo, a saúde passa pela saúde do meu corpo e pelo que nos é comum. Lutar pela saúde, nós temos que lutar pelas nossas florestas, que não podem ser queimadas e transformadas em apenas espaço para produzir soja para o Brasil ou para algumas pessoas enriquecerem. Tem a ver com a nossa água. Não pode ser poluída como as indústrias estão poluindo. Então, a noção de saúde se amplifica. Então, você tem que pensar de uma maneira mais global, é cuidar da água, cuidar do ar, cuidar disso. E eu acredito que nós estamos indo um pouco nessa direção, quase obrigados a estar juntos, sem estar se atropelando uns aos outros. Sara, como é que você acha que vai ser esse Natal? Como é que vai ser esse reencontro? Bom, eu acho que, acima de tudo, deve ser um Natal para os que estão vivos, de gratidão. De superação. Né? Porque por tudo o que a gente... Eu estava recentemente com a minha avó e eu dizia a ela, vovó, a gente vai fazer o Natal, você vem? Ela, você tá louca, eu já gastei muita energia sobrevivendo até aqui, você acha que eu vou para o Natal? Eu falei, realmente, então... Fique quietinho, você recolhe. canto, né? Então, realmente as pessoas gastaram muita energia para sobreviverem até aqui, para se adaptarem até aqui. Então, sim, vamos ter muitas casas onde esse vai ser o primeiro Natal sem o vovô, sem a vovó, sem o papai. Às vezes, sem a metade da família, né? Com múltiplas perdas aí, eu estou falando de perdas tanto reais como simbólicas, perdas de status, perdas de emprego, perdas daquela sensação de que a gente controlava o mundo. Essa foi a pior perda de todas, né? A perda de um mundo que a gente achava que dava conta dele. Mas eu acho que, sobretudo, deve ser um Natal, sim, mais espiritualizado e de muita gratidão, em que a gente possa se reencontrar e dizer que bom que estamos juntos, que bom que passamos por tudo isso, né? Então, estamos mais fortes, por que não? Bruna? Perfeito. Eu acredito que é isso, é a introspecção, utilizar esse momento mesmo para, né, voltar para dentro. Essas famílias, eu mesma, né, os meus natais, a gente costumava reunir toda, assim, era uma festa. Mas agora vai ser interessante, porque pela mais primeira vez, do que quantidade, isso, né? nós vamos, né, eu vou estar mais ali de forma, era assim, ia para uma casa, depois tinha que dividir, né, com meu esposo. Agora a gente vai estar ali, né, mais de corpo presente, mais desacelerado, agradecendo, né, porque eu acho que é isso, foram muitas energias depositadas e é gratidão para quem chega até aqui. Tiveram perdas simbólicas e perdas, né, significativas. Muita gente perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu, né, as condições mudaram, então não foram só as perdas ali, foram vários lutos. E eu acho que é isso, é um momento, eu acho que de repensar e aproveitar ali quem a gente ainda, né, tem. E é isso. E os nascimentos também, né? Porque no meio dessa pandemia houveram também os nascimentos não pararam ano foi de muitas perdas, mas crianças nasceram, né? Vidas se renovaram, pessoas, por conta das redes sociais, muita gente se encontrou, se reencontrou. Acho que, de que forma vocês analisam, por exemplo, a questão das redes sociais, o celular, que era uma coisa tão presente, se tornou ainda mais, a internet ainda mais necessária no dia a dia da gente. O que seria de nós sem as redes sociais no meio de uma pandemia? É uma nova etapa que nós estamos passando. A gente estava no material, no visível, agora nós estamos entrando numa dimensão outra, mais um passo. A tecnologia, que antes considerava meia, que isolava, é o que estava aproximando, né? Eu agora lembrei, a minha mãe durante essa pandemia, ela está 9 meses, o tempo do lockdown ela está dentro de casa. E o celular, o WhatsApp, né, do modo dela, né, só nas mensagens, foi a forma que ela continuou mantendo conversa com as irmãs, com as cunhadas, com os irmãos, vendo, né, fazendo aquelas videochamadas, no começo ainda muito confusas, mas começou a se adaptar, né, foi a forma. Agora, e aquelas pessoas que ainda estão com nó, aquele nó na garganta, que ainda não extravasaram, ainda se sentem sufocadas, né, como é que elas podem se libertar disso? Quem poderia me ajudar a responder essa pergunta? Diz que quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Tem que falar, conversar, né? Extravasar. E esse olhar para dentro, porque
se você olha, o maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Quando algum acontecimento leva a perda da confiança, eu não acredito em mim, não acredito no outro e não acredito no futuro. É o que nós chamamos da síndrome da miséria psíquica, que essa é a pior miséria. Eu não acreditar em mim, nem no futuro, nem nos outros. Então, para essas pessoas, elas precisam entender que tem que resgatar a confiança, fazendo o que ela gosta, buscando seguir um pouco o seu desejo, aquilo que seja saudável, contato com a natureza, é reforçar. Só tem uma maneira de nos salvarmos daí, é arranjar uma casca de tartaruga, né? Deixar de ser coelho assombrado. Uma couraça, né? É uma couraça. Não olhe para fora muito. O que eu diria agora é, não olhe para fora, olhe para dentro, vá conversar, ou fazer psicoterapia, se puder, ou conversar com pessoas, outras que você não conhece, seja virtual ou seja... Não, só que até, e nesse momento a gente também viu muitos serviços de psicoterapia gratuito, no sentido online, de ajudar, né, um trabalho esse cooperativo. Então, fica também a dica para pessoas que estão nesse processo, né, mais isoladas, enclausuradas, conversar. Tem muitos serviços hoje na internet, gratuitos inclusive. Exato. Nós temos rodas de terapia comunitária todo dia online no Brasil todo. É só você entrar nas redes sociais, você tem. Eu faço uma segunda meio-dia, amanhã terça às 10 da manhã e sexta-feira à tarde. Como é que as pessoas procuram pela internet? Entram na internet, nas redes sociais, pode se procurar na Bratecom, ou mesmo o Projeto Quatro Vara, Mismec Ceará, o Adalberto Oficial. Pode só assistir. Só assistir, participar. Falar. Não é? Nós temos, são grandes redes que estão se criando. Todo dia, só eu faço 3. Não é? Fora as que eu faço lá para a Europa e para a América Latina. Não é? Que a gente tem outros programas e outros horários. Mas entrem, vamos conversar, vamos conversar. Não, saia desse assombramento. Não é? Porque se a gente for escutar tudo que diz as informações na televisão, você não sai nem de casa. Sim. Né? Mas tem que escutar pelo menos um programa como esse que está alertando as pessoas, né? É importante discutir isso, né? Para que as pessoas também... Assistir filmes, ler livros. Tem tantas coisas que podem ser feitas. Redimensionar o tempo. Antes você não tinha tempo, agora escolha o tempo. E aí... vai com o álcool gel na bolsa, né, Sara? Com a máscara. O professor está sempre com a máscara aqui do lado. A nossa também está ali guardadinha. A gente só tirou para esse momento. Eu penso que a gente precisa encontrar, como sempre, um equilíbrio. Você ter percepção de risco de menos é arriscado. É aquele que se bota em risco, coloca o outro em risco, não usa máscara, não acredita no vírus. É aquela pessoa que, às vezes, não por maldade, mas por incapacidade mesmo, tem uma percepção de risco muito baixa. Ou porque, como a gente conversava aqui nos bastidores, né, o doutor Adalberto falava dos adultos que são negacionistas, né? Não, agora eu sou adolescente, eu vou me comportar, eu não quero que ninguém me diga o que é que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Até porque, para a gente suportar uma situação dessa, uma dose de negação é um presente de Deus. Não podemos olhar cruamente as coisas. Então, essa percepção de risco nem pode ser muito baixa, a ponto de você se achar invulnerável, e nem o ápice de você se enclausurar com o pavor do contato com outras pessoas. Os dois extremos são dois extremos péssimos, né? Então... Mas a gente está vendo, por exemplo, eu não vou falar nem faixa etária, porque a gente vê de todas as faixas etárias, pessoas que vão para festas, para locais... não, mas é porque é aberto, mas está uma muvuca, que você, se tirar o pé do chão, você não coloca de novo o pé no chão, e as pessoas sem máscara. E aí você não pensa que você pode estar levando o vírus para a sua família, você pode não ter os sintomas, mas vai levar essa contaminação para dentro da sua casa, né? Tem que ter um mínimo de conscientização. Agora, essa não consciência do outro é uma coisa que falta muito, sobretudo aqui no Brasil, no Nordeste. Por exemplo, a gente, final de semana nas praias, muitas vezes é um desastre. Cada um bota o seu som umas alturas que vai a 4 quarteirões e não está nem querendo saber, isso emenda a noite toda. Quer dizer, já... Ele quer saber se você gosta daquele ritmo, gosta daquele ele está gostando, ele se põe. Aí lá vem uma coisa, que é o vírus, que obriga você, se você sair adoece 15 dias trancado. Entendeu? E está precisando de se impor alguns limites, algumas coisas que não é assim, a noção do outro. Não Mas é? também é uma questão de educação, né? Falta um pouco de Tem muita educação. educação Eu penso também, assim empatia. também que é um produto, assim, né? A gente vem
como produto da sociedade, às vezes falta um pouco de empatia, né? Eu mesmo estava, esse final de semana, no restaurante, era self-service, e eu fiquei observando as pessoas. Então, tinha, né, dado a luva por segurança. Então, tinham pessoas que pegavam a sua luva, botavam debaixo do prato e pegavam com outra mão, né? Então, tinham outras pessoas que passavam direto e não pegavam a luva. Então, essa conscientização do outro, é eu entender que eu não é só por mim, né? É essa convivência coletiva. Então, acho que assim, essa habilidade da empatia, eu acho que por nossa sociedade, não sei, em alguns momentos esses valores eles estão muito invertidos, e eu acho que é isso onde gera o sofrimento maior, né, e traz mais adoecimentos, são os valores hoje que vivemos de forma muito invertidas. Sara, você quer acrescentar? Isso me lembra muito uma coisa que você falou, Soraya, que é sobre a questão de que as pessoas não conseguem mais ter uma visão exata do outro. Né? Acho que lembra muito isso que a Bruna está falando. Agora é importante perceber que nem todas as pessoas que não pegaram a luva, elas são más. Elas fizeram aquilo por maldade, deliberadamente. A gente também sabe que esse volume de fake news que rodou também atrapalhou esse processo. Né? A gente, numa situação crítica, numa situação de desastre, a gente precisa de uma informação única, de uma informação clara, e a gente não teve. A gente teve uma imensa polarização, com autorização para se fazer ambos os lados. Né? Então, a gente teve essa dificuldade de cada um tomar a sua própria atitude, porque haviam mensagens contraditórias, existem mensagens contraditórias até agora. Então, isso torna ainda mais difícil esse processo de tomada de consciência. É interessante a Bruna ter falado a questão do self-service, que exatamente esse período da pandemia é o período em que eu me sinto mais confortável de ir no self-service. Porque quando você ia no self-service, as pessoas estavam aqui na fila, conversando e botando a comida e mexendo ali. Então, hoje as pessoas podem até conversar, mas elas estão de máscara. Então, ela não vai contaminar a comida que eu vou consumir. Higienizavam também não higienizavam a mão do jeito que mundo. vinham da rua, pegava no dinheiro e tal, não sei o quê. Hoje eu me sinto mais confortável de ir num self-service do que antes da pandemia, né? Porque às vezes podia colocar até aquela proteção, mas aquilo, as gotículas acabavam saindo, né? Então essa questão da empatia com o outro é que eu acho que está faltando, né? As pessoas hoje em dia são muito individualistas. Se eu estou bem, se eu quero fazer isso, se eu quero ouvir o som alto, se eu quero ouvir o pagode do forró, ninguém, né? Se eu não perdi ninguém, por que eu vou me preocupar com o outro, né? Se o mínimo, né, que é o respeito ao som, se eu quero ouvir aquilo ali, eu quero ouvir numa altura, vou botar um fone, porque o professor Adalberto pode gostar de ópera, a Sara pode gostar de um jazz, a Bruna pode querer gostar de MPB. Então, ninguém é obrigado a ouvir o que eu quero ouvir, né? Mas estamos num momento em que a gente tem que respeitar o outro. Eu não posso sair sem máscara se eu vou contaminar outras pessoas. Se eu quero me contaminar, se eu quero morrer, se eu quero... Isso é uma coisa minha, mas eu tenho que pensar no outro. Eu sou responsável pelo outro também, por as pessoas que estão na minha volta, né? No meu trabalho, no meu local de habitat. Então, assim, acho que falta isso, esse eu e o consumismo também, que o professor falou no começo, que vocês citaram essa questão do consumismo. As pessoas parece que deram uma relaxada. Eu não preciso da roupa mais cara, eu não preciso do sapato da moda, porque eu vou ficar em casa de pijama ou com aquela camiseta velha, né? Isso botou um pouco mais o pé das pessoas no chão, Sara? Ou não? A gente ainda tem gente... Queira Deus, né? Queira Deus que sim, mas assim, eu tenho a impressão de que isso não é para todo mundo, realmente são para aquelas pessoas que se permitiram revisar seus próprios valores. Uma grande maioria vai acabar a pandemia e na medida do que elas puderem, elas vão voltar à vida que elas tinham antes. Não podemos ser tão... A lição não é para todos. Não é para todos, é para aqueles que aceitam receber. Eu concordo. Eu queria agora, então, a gente já está se aproximando do final, eu queria pedir a cada uma mensagem aí para quem está
na esperança da vacina, a salvadora, que a gente não sabe nem como vai chegar e quando vai chegar, né? São Paulo anunciou que vai ser no dia 25 de janeiro lá, já tem gente programando viagem para São Paulo para poder receber a vacina, mas aí vai ter que comprovar que tem ligação lá, mas não se sabe como vai ser a vacinação no país, porque o governo federal ainda não sabe qual vai comprar, se não pode armazenar a menos 70 graus, a 80 graus, e tem gente que não dá nem a vacina da criança e as crianças estão pegando sarampo, né? E as pessoas que estão querendo voltar ao normal. E quando será esse normal? Então, eu queria, já que a gente está chegando perto do final do ano, eu queria de cada um de vocês uma mensagem de, não sei, de esperança ou de renovação, ou uma mensagem para que essas pessoas possam se guiar até o final do ano. Eu vou começar com a Bruna, que vai falar principalmente para as crianças. Para as crianças e para os pais das crianças, né, crianças que estão assistindo, que é muito importante, né? Eu diria que a palavra é equilíbrio, então buscar esse equilíbrio, né? Sempre tentar buscar o otimismo, porque quando a gente aciona, né, esses pensamentos muito desesperançosos e aí a gente acaba somatizando, mas tentar pensar numa perspectiva, como é o casco, né? E também fazer uma reflexão, principalmente para aquelas pessoas que estão muito ainda desesperadas, que estão muito isoladas, se perguntar o que é que eu tenho feito para me prevenir, né? Porque eu cuidar da minha saúde é muito importante, eu estabelecer esse momento de autocuidado. Então, eu vejo pessoas muito isoladas, com muito medo, não saem, não têm contato, nada, e também não estabelecem nenhuma medida de autocuidado, né? De fazer uma atividade física, nem que seja em casa, manter uma alimentação saudável. Então, eu traria essa reflexão, além, né, da mensagem do equilíbrio, de se perguntar o que é que eu tenho feito para me cuidar, porque não é só o coronavírus, né? Existe uma vida, existem outras doenças, existem outros adoecimentos, existem outros sofrimentos. Então, seria essa, buscar o autocuidado em todas as suas dimensões, espiritual, emocional, física, né? Eu acho que é bem o caminho. Sara? Eu penso que a fé é uma coisa que deve ser não só sentida, mas praticada. E quando eu digo fé, eu não estou falando apenas a fé religiosa, eu estou dizendo uma crença, seja na ciência, seja em você mesmo, seja nas outras pessoas, de que haja vacina, não haja vacina, essa vacina seja em São Paulo, seja aqui, quer seja como seja, nós vamos ter condição de nos adaptar e nós vamos sair dessa juntos, né? Então, fé num sentido amplo, sentida e praticada. Professor Adalberto. Eu diria que esse momento de final de ano, que é o momento que a gente faz a revisão, um balanço de vida, que não se preocupasse muito com essa vacina salvadora que poderá vir, que vem quando, como. Não gaste seu tempo, sua energia com isso. Gaste reforçando o seu sistema de defesa, seu sistema imunológico, quer dizer, fazendo o que você gosta, né? Eu acho que pior do que a pandemia do vírus é a pandemia da ansiedade, do medo ou da depressão. E a ansiedade, a gente pensa sempre na química para resolver tomando comprimidos, mas tem a física. Vai pular corda dentro de casa, até cansar e suar, depois tome banho. Vai andar, nem que seja em torno do quarteirão. Vai em contato com a praia, com a natureza. Gaste, movimento. Na medicina chinesa é muito interessante. Eles dizem que lá onde tem condensação de energia, tem 2 sofrimentos. A energia está sempre circulando. Lá onde tem circulação de ideias, circulação de energia, tem saúde. Por isso que é uma medicina baseada na massagem, no doin, tocar, desbloquear as energias. A acupuntura. Exatamente. Né? Então, é o momento de criar movimentos. Não um movimento com muitas pessoas, mas um movimento interior, né, de mim, comigo mesmo, com meus valores, com as minhas crenças, buscando fortalecer, porque se eu estiver forte, onde eu for, o que vier bate e não entra. Não é? Quer dizer, é a história da tartaruga. Criar tartaruga. E mais física, faça alguma, se movimente. Não é? Deixe a medicação para aqueles que estão realmente numa posição que já tentaram de tudo. Começa com a física, tem a massagem, tem doin, tem yoga, tem as terapias integrativas, participe. Tem muitas coisas online.
Quer dizer, saia do seu mundo, do seu universo mental e veja outras coisas. Se você fizer isso e reforçar, o que vier, ou se vier, ou como vier, para mim é secundário. O mais importante é o que eu posso fazer por mim, pela minha família, não é? E pela saúde de todos. Professor, eu lembrei do escaldapé que o senhor falou. O que é que eu coloco na água do escaldapé? Você pode botar plantas medicinais, ervas ou sal grosso. É Sal muito interessante. grosso. Porque nós temos dois polos. Quando a cabeça está quente, dor de cabeça pesada, os pés estão frios. E quando os pés aquecem, esfria a cabeça. Esse é um princípio da medicina energética chinesa. Então, quando você bota os pés na água bem morna, que aquece os pés, geralmente tão frios, a cabeça vai, com essa polarização, né, vai esfriando. Trocando a energia. Porque nunca os dois estão frios, nunca os dois estão quentes. Então, é uma maneira de você ficar 10, 15 minutos ali, relaxando. Se tiver uma musiquinha, coloca. Se não, viaja só no... Tá aí, então, ó. E se não tiver quente, só, o outro vai fazer um cafunézinho. água quente, sal grosso, muita fé, empatia. E cafuné. Né? E cafuné. E muita vida para todos nós, né? Esperança para que a gente possa aí enfrentar esse ano de 2020. Não dá para arriscar no calendário e é importante que ele não seja arriscado para que a gente aprenda com o que ele nos trouxe, mas que a gente comece aí 2021 de uma forma bem melhor. Eu agradeço e encerro aqui o Cena Pública de hoje, agradecendo ao professor Adalberto Barreto, psiquiatra e professor emérito da Universidade Federal do Ceará, a Bruna Anastácia, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, e a Sara Carneiro, psicóloga e doutora em perda, luto, separação e desastres. Quem quiser rever esse programa é só ir até o YouTube da TV Ceará ou acompanhar a reprise que acontece sempre aos domingos, às 5 horas da tarde. Muito grata por sua companhia. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, bom descanso e até a próxima terça-feira, às 10h15 da noite, ao vivo aqui com mais um Cena Pública. Muito obrigada.